Paz do Senhor, vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor no livro de Esdras, capítulo 8, a partir do versículo 21. Esdras, capítulo 8, do versículo 21 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direto para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ainda vamos ler o versículo 31. E partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que armavam ciladas no caminho. Vamos repetir o versículo 25. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. O título que nós damos para esta mensagem é: Deus se move pelas nossas orações. Deus se move pelas nossas orações. Meus irmãos, este capítulo 8 do livro de Esdras relata a viagem de Esdras a Jerusalém, da Babilônia a Jerusalém, lá aproximadamente no ano 458 antes de Cristo. Nós sabemos que Esdras liderou o retorno de um segundo grupo a Judá. Sabemos que o povo de Judá, o reino do sul, esteve 70 anos cativeiro em Babilônia, e depois de 70 anos o Senhor permitiu que eles retornassem para Jerusalém. E este retorno aconteceu em etapas. E nesta segunda etapa, após 80 anos do primeiro retorno, o templo já tinha sido construído. Esdras, então, prepara uma viagem com a autorização do rei para retornar para Jerusalém, com aproximadamente 2.000 homens e suas respectivas famílias. Ele então sai da Babilônia a Jerusalém. Esta viagem
tinha de distância 1.440 quilômetros a pé. Era uma viagem perigosa e ela durou aproximadamente 4 meses. Nós sabemos pela Bíblia que Esdras, ele era de uma família de sacerdotes, ele era da linhagem de Arão. Esdras também, ele era um escriba, um professor da lei, um homem com muito conhecimento da palavra de Deus e da lei de Deus, um homem zeloso. Então, com permissão oficial do rei da Pérsia, Esdras levou para Jerusalém, conforme aqui descreve nesse capítulo 8, do versículo 24 ao versículo 30, muito dinheiro e coisas necessárias para manter o serviço, manter o funcionamento do templo. Também lemos pela palavra do Senhor que ele recebeu permissão do rei para administrar o território e organizar um sistema de justiça em Judá, de acordo com a lei de Deus. E diante desta grande responsabilidade deste homem de conduzir 2.000 pessoas, homens, e toda essa quantidade de dinheiro, ele então resolveu orar e buscar a orientação de Deus. E diz a Bíblia que eles oraram para que Deus lhes desse uma viagem segura. E diz aqui a Bíblia que ele apregoou um jejum junto ao rio Ahava. Este rio Ahava, ele ficava na Babilônia, lá na parte noroeste da Babilônia. E então, antes de iniciar a sua viagem, ele então convoca um jejum, e ele ora, e ele busca a Deus, e ele então está convicto que a mão de Deus se move pelas orações e que ele será grandemente abençoado. E então, o que me chama a atenção aqui, nesta leitura bíblica, é exatamente esta declaração de Esdras, dizendo que Deus se move pelas nossas orações. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se Deus pelas nossas orações. Que coisa maravilhosa, que bênção é nós sabermos de que Deus se move pelas nossas orações. E aqui no versículo 31, ele fala que a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Então, nesta manhã, vamos falar sobre a oração. Vamos falar sobre esse Deus que se move pelas nossas orações. Vamos primeiramente definir o que é oração. A oração é uma comunicação entre os crentes e o Senhor nosso Deus. Repetindo, a oração é uma comunicação direta entre os crentes, aqueles que servem ao Senhor, e o nosso Deus. Agora nós perguntamos, quem é este Deus a qual nós nos achegamos em oração? Quem é esse Deus
que Esdras está dizendo aqui? Que ele se move pelas nossas orações. Quem é este Deus que Esdras orou, clamou, pediu, e que a mão dele estava sobre ele nesta viagem tão perigosa? O Deus de Esdras é o mesmo Deus que nós seguimos. É o Deus eterno, é o Deus criador, é o Deus mantenedor de tudo e em toda parte. Este Deus de Esdras, o nosso Deus, ele reina no universo, ele guia as estrelas, ele guia os planetas em suas órbitas. Este Deus poderoso que se move pelas nossas orações, este Deus, ele chama cada estrela pelo seu nome. Ele também reina sobre o mundo microscópico. Ele mantém unido cada átomo, cada molécula, cada célula do nosso corpo. Ele, o nosso Deus, o Deus de Esdras, ele enumera os fios de cabelo de nossa cabeça. Ele nos conhece por completo. Tudo está claro, tudo está patente aos seus olhos. Este Deus que se move pelas nossas orações, ele cuida de nós. Vou repetir, meu irmão, minha irmã, para que você possa compreender o que nós estamos dizendo. Deus se move pelas nossas orações. E este Deus não é um Deus de pedra, não é um Deus de pau, não é um Deus fabricado por mãos humanas. Ele é o Rei do universo. E este Deus se preocupa com cada um de nós. Ele cuida de nós. Ah, meus irmãos, um Deus assim poderoso, um Deus assim onipotente, com certeza nós podemos levar todos os nossos pedidos a Ele, pedidos grandes e pedidos que julgamos pequenos, podemos levá-los a este Deus poderoso, na certeza, na convicção absoluta que Ele é poderoso, Ele é poderoso para nos socorrer, Ele é poderoso para nos ajudar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus, o Todo-Poderoso, Deus se move pelas nossas orações. Deus pode responder às nossas orações. Por quê? Porque é o Supremo Governador. Ele governa acima de tudo e de todos. Ele é o Rei de todo o universo. Ele é o Deus onipotente. Este Deus poderoso, este Deus criador dos céus e da terra, este Deus soberano, preste bem atenção, ele decretou, ele determinou que a oração é a maneira de assegurar
a ajuda dele. Ele decretou que nós seremos abençoados através da oração, na sua soberania, no seu profundo conhecimento. Ele decretou esta fórmula, ele determinou esta lei, que nós seremos abençoados, que ele nos ajuda, nos socorre, somente através da oração. A oração é a forma de movimentar sua poderosa mão. Ele decretou que através da oração, a sua mão poderosa se movimenta para nos abençoar. Sua mão poderosa se movimenta para abrir portas que estão fechadas, para curar os enfermos, para nos dar a vitória nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. Sim, meus irmãos, isto é uma realidade que todos nós já constatamos, que os escritores da Bíblia também constataram. Este decreto, esta lei, Deus se move pelas nossas orações. Somos abençoados pela oração. E eu quero te dizer nesta oportunidade que Deus, este Deus poderoso, o nosso Deus, ele honra a oração. Ele honra a oração. Ele recompensa as orações. E ele anela, tem este desejo, tem este anelo pela oportunidade de demonstrar o seu poder em meio às tremendas tempestades que nos rodeiam, que muitas vezes nos aborrecem, nos preocupam, e ele tem este anelo de demonstrar o seu poder nas nossas vidas, quando passamos por tempestade, quando somos sacudidos, quando estamos aborrecidos, quando estamos preocupados, quando estamos num beco sem saída. Deus anela entrar para solucionar os nossos problemas através da oração. As gigantescas necessidades, as nossas grandes lutas, dificuldades, não são grandes demais para o nosso Deus, para o seu poder. Ele pode e ele tem poder para nos socorrer. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Filipos, ele disse lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos, não estejais inquietos por coisa alguma. Nada pode deixar você inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Que bênção, que recomendação maravilhosa! Não estejais inquietos, preocupados por coisa alguma,
Antes, ao contrário, de vez de ficar inquieto, coloca diante do Senhor, diante de Deus, a sua preocupação, o seu problema, a sua dor, a sua enfermidade, diante dele. De que forma? Pela oração e súplica. Então é através da oração que nós nos chegamos diante do Senhor e colocamos os nossos pedidos, e Ele se move pelas nossas orações. Portanto, até mesmo, meus irmãos, na doença, no fracasso, na rejeição, no desastre financeiro, na enfermidade, no leito da enfermidade, nós podemos orar, podemos clamar e experimentar a paz de Deus que excede a compreensão humana, e também podemos receber a bênção, receber aquilo que nós estamos pedindo. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você acredita que Deus se move pelas nossas orações? Você acredita que as muralhas podem cair através da oração? Você acredita que os obstáculos possam ser retirados através da oração? Você acredita que Deus pode nos livrar da mão dos inimigos e dos que armam ciladas contra nós pela oração? É o que diz aqui Esdras: e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Ele livrou-nos da mão dos inimigos. O Senhor nos livra através da oração da mão dos inimigos e dos que armavam ciladas no caminho. Aleluia! Através da oração podemos alcançar a misericórdia do Senhor, podemos receber aquilo que tanto necessitamos. O outro item que nós devemos considerar quando falamos sobre a oração é que a oração é uma atividade simples. Não somente é uma atividade simples, mas a oração também é prazerosa. É algo prazeroso para o verdadeiro cristão. Orar, meu irmão, minha irmã, é mais do que apresentar pedidos a Deus. Orar é comunhão com Deus. Orar é relacionamento íntimo com Deus, você e Deus. Orar é falar com o nosso Pai Celestial. Que bênção poder falar diretamente com Deus, com o nosso Pai Celestial. Orar é partilhar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas apreciações, nossas dúvidas e queixas ao nosso Deus. Mas a oração inclui ainda, primeiro,
a confissão de pecados. Quando estamos orando, precisamos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos e precisamos confessar nas nossas orações os nossos pecados para que o Senhor nos purifique de toda a iniquidade. A oração inclui também a nossa determinação em obedecer a Deus. Através da oração, nós ratificamos o nosso desejo de obedecer, de seguir o nosso Deus. A oração também inclui adoração, momento de adoração a este Deus poderoso, inclui louvor, inclui agradecimento por suas bênçãos. Na oração também nós reconhecemos as provisões de Deus para conosco. A oração é simples. Se nós sabemos falar, nós também sabemos orar. A oração verdadeira não exige um vocabulário especial, nem tom de voz especial. A oração verdadeira não exige eloquência, não exige retórica. Nós falamos com Deus da mesma maneira que falamos com nossos amigos, com nossos irmãos de fé, com os nossos parentes. Falamos com Deus do nosso jeito, da nossa maneira, de uma forma coloquial, mas também de uma forma reverente. Meus irmãos, Deus gosta de ouvir a nossa voz em oração. Deus se entristece com o nosso silêncio. Deus se entristece com a nossa falta de oração. A oração usualmente requer palavras pensadas, palavras analisadas, palavras murmuradas e até mesmo, muitas vezes, gritadas. Na angústia, muitas vezes, gritamos, desesperados, orando ao Senhor. Entretanto, há ocasiões em que a oração é apenas, meu irmão, um momento de reflexão dirigida a Deus. Em outras ocasiões, de lutas, de dificuldades, de ventos contrários, a oração é apenas gemidos, perguntas, rogos que jorram dos nossos corações. Muitas vezes oramos brevemente enquanto estamos trabalhando, ou então quando estamos andando pela rua, apenas dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem piedade. Senhor, socorre-me. Senhor, me ajuda. Senhor, estou confuso. Senhor, estou preocupado. Tem misericórdia. Quantas vezes, através de gemidos e rogos,
nós nos abrimos diante de Deus. O outro item que nós devemos considerar sobre a oração, que a oração pode nos trazer muita alegria. A oração enche o coração do crente de alegria, de contentamento. Crente que ora é crente alegre. Crente que ora é crente que está sempre contente. E nós encontramos o Senhor Jesus dizendo, e João relatou no capítulo 16, versículo 24, até agora nada pedistes em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então aqui Jesus está falando que quando nós pedimos, nós recebemos, e então o nosso coração se enche de alegria. Então a oração proporciona alegria. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. A oração nos traz alegria à medida que nós experimentamos respostas específicas aos nossos pedidos. Contudo, meus irmãos, os benefícios subjetivos da oração nos proporcionam alegrias maiores ainda. Através da oração, passamos a conhecer a Deus melhor. Através da oração, os nossos valores mudam. Através da oração, somos transformados. O nosso relacionamento com Ele, pela oração, vai mudando o nosso caráter, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Através da oração, Deus transforma a nossa maneira de pensar, o nosso pensamento. Através da oração, Deus transforma as nossas atitudes, nossas ações, nossos comportamentos, nossos posicionamentos. Somos amadurecidos pela oração. E estes benefícios subjetivos da oração se misturam às respostas específicas e objetivas, e a nossa alegria então é aumentada, a nossa alegria é transbordante, porque Deus respondeu a nossa oração, e também porque estamos sendo transformados por Ele, amadurecidos por Ele. Meus irmãos, orar é simples, entretanto, a maturidade na oração advém através do tempo e da prática. Um outro ponto, um outro item que nós devemos considerar sobre a oração: não podemos ir a Deus em oração segundo
nossas próprias condições. É verdade que Deus, Ele é bondoso. É verdade que Deus é misericordioso, é generoso. Contudo, Ele também é justo, Ele também é sábio. Por isso Ele nos concedeu algumas linhas mestras. Deus nos concedeu alguns princípios simples, que tornam as nossas orações aceitáveis. Ele nos deixou alguns princípios que asseguram as respostas das nossas orações. E nós podemos citar 3 condições, 3 princípios estabelecidos por Deus à oração, para que Ele possa se mover, nos ajudar e nos socorrer. Quais são as 3 condições da oração? Vejamos então, meus irmãos, a primeira condição, o primeiro princípio acerca da oração, que nós devemos sempre orar em nome de Jesus. E foi isso que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, e está relatado em João, capítulo 14, versículo 13, versículo 14, diz assim o texto bíblico: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus não está afirmando que devemos simplesmente mencionar a expressão em nome de Jesus no final de cada oração. Em nome de Jesus, meus irmãos, não é uma frase mágica, não é um código que garante a resposta às nossas orações, se nós pronunciarmos esta frase. Não, orar em nome de Jesus significa ir a Deus sobre os méritos daquele que pagou os nossos pecados e nos representa diante do trono de Deus. Orar em nome de Jesus é orar usando a autoridade de Jesus. Significa que oramos e clamamos, pedimos, não por causa dos nossos méritos, não por causa do nosso trabalho, não por causa de nossa sinceridade, de nossas obras, de nossa dignidade, do nosso cargo eclesiástico, mas oramos em nome de Jesus, porque declaramos que estamos debaixo da autoridade dele. Dizemos que ele é um Jesus poderoso. Orar em nome de Jesus inclui toda a obra redentora de Jesus, inclui a pessoa de Jesus, inclui a morte de Jesus, a ressurreição, a ascensão. É declarar que ele é poderoso, que ele é o nosso representante, que ele é o nosso mediador, que sem ele
nada podemos fazer, nada do que somos, nada do que conseguimos nos dá acesso a Deus. Só podemos chegar a Deus confiando nos méritos de Cristo, no perdão recebido por Cristo. Isto significa orar em nome de Jesus, é reconhecer a sua divindade, reconhecer que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra, reconhecer que Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda condição para a oração que a Bíblia nos apresenta é que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele. Vou repetir. Esta é a confiança. É a confiança que nós temos nele, no nosso Deus, nesse Deus poderoso, que nós entregamos a nossa vida a Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esta é a confiança que temos. Mas, meus irmãos, a vontade de Deus parece, às vezes, complicada. A vontade de Deus, às vezes, parece obscura. Parece que não está muito clara para nós. Contudo, esta vontade de Deus para nós está revelada em sua palavra. Assim, meus irmãos, orar de acordo com a vontade de Deus significa orar de acordo com a sua palavra, de acordo com as promessas que está na Bíblia. Quando nós oramos de acordo com as promessas que está na Bíblia, e então nós oramos e recebemos. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Está revelada aqui. A vontade é que Ele quer salvar. Sua vontade é que Ele quer libertar. Sua vontade é que Ele quer aliviar os nossos sofrimentos, curar as nossas enfermidades. Isto é orar conforme a sua vontade, é orar conforme aquilo que está revelado na palavra do Senhor. E então, através da leitura da Bíblia, através do estudo sistemático, o Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos revelando a vontade de Deus para nós, a vontade dele para a sua igreja, para o seu povo, os seus propósitos. E então nós lemos e recebemos a revelação. E quando oramos segundo a sua vontade, temos esta promessa de que Ele ouvirá a nossa oração. E a terceira condição acerca da oração é que nós devemos orar com fé. Orar com fé. Então, esta é a terceira condição para a oração. Orar com fé. A primeira, orar em nome de Jesus.
A segunda, orar de acordo com a vontade de Deus. E a terceira condição é orar com fé. A fé é a chave mestra do nosso relacionamento com Deus. A fé é a condição mais importante para a oração respondida. Diz a Bíblia em Mateus, capítulo 21, versículo 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Isto é fé. Lemos ainda em Mateus, capítulo 17, versículo 20, palavras do Senhor Jesus: se tiveres fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Repetindo, se tiveres fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mas o que é a fé bíblica? A fé bíblica, a fé genuína, só pode florescer, só pode surgir numa vida limpa, em que haja a permanência de Cristo. Mas o que é a fé? A fé é a confiança depositada nas declarações de Deus. Fé é ter certeza de que Deus é, que Ele diz que é. Fé é ter a certeza que Deus fará as coisas que disse que fará. Fé é a certeza de que Deus é quem Ele diz que é. E Ele diz que é poderoso. Ele diz que é o nosso ajudador. E quando temos essa confiança, isto é fé. É confiar que Ele fará as coisas que Ele disse que Ele fará. A fé não é uma impressão subjetiva. A fé não é um sentimento, não é um pensamento positivo. A fé não é uma força que possa ser estimulada por um amuleto, por uma fitinha, por uma campanha de qualquer igreja. Não, a fé é uma atitude de confiança, uma atitude de confiança em Deus, uma atitude de confiança na sua palavra, naquilo que está registrado na Bíblia. A fé não é um desejo mental, desesperado. A fé é simplesmente, meu irmão, confiança em Deus e nas suas promessas. O poder não está na fé. Vou repetir para que você possa entender. Cuidado com a fé na fé. Muitas igrejas neopentecostais pregam a fé na fé, como se a fé fosse uma divindade, como se a fé fosse uma pessoa. Mas a Bíblia não recomenda a fé na fé. A fé não tem poder. O poder está em Deus. Fé é a confiança neste Deus poderoso. A oração da fé requer confiança suficiente para nos dirigirmos ao Senhor e convidá-lo a receber o problema que nos aflige. O poder está em Deus, repito, e não em nossa fé.
Da mesma forma que a força que acende uma lâmpada como esta aqui não está no interruptor, mas na eletricidade, assim o poder está em Deus. E assim, meus irmãos, nós terminamos esta mensagem sobre a oração, sobre a necessidade de orarmos, sobre a necessidade de termos uma compreensão clara, nítida sobre a oração, à luz da palavra do Senhor. E é por isso que, nesse capítulo 8 de Esdras, quando Esdras retornava para Jerusalém, sabendo as dificuldades que ele passaria pelo caminho, ele parou tudo. Não vamos prosseguir, não vamos sair daqui, vamos aqui à beira deste rio, a Ava, vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar para que o Senhor se mova através das nossas orações. Antes de tomar qualquer atitude nesta viagem, ele passou juntamente com o povo momentos de oração, e diz a Bíblia que o Senhor se moveu pelo jejum, se moveu pela oração, e a mão do Senhor o livrou das mãos do inimigo e dos que armavam ciladas no caminho. Será que você, meu irmão, também tem uma jornada difícil pela frente? Será que você, meu irmão, está sendo vítima de ciladas do inimigo, mas que você possa tomar esta consciência que através da oração o Senhor nos garante a vitória. Amém. Vamos então agora orar, clamar a esse Deus poderoso para que Ele possa estar nos abençoando na nossa caminhada, na nossa jornada. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, neste estúdio, Senhor, fazendo a tua obra, anunciando a tua palavra, Senhor. E a tua palavra tem falado conosco sobre a oração, tem falado, Senhor, que o Senhor se move pelas nossas orações, que esse é um decreto, uma lei estabelecida pela tua soberania. E nós agora oramos a ti, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Abençoa a nossa caminhada, pedimos a tua ajuda, pedimos o teu socorro, nos livra, Senhor, das ciladas do inimigo, das arapucas de Satanás. Desfaça, Senhor, as obras das trevas, liberta os oprimidos, liberta os viciados, restaura os desviados, Senhor. Ó Senhor, que as muralhas possam cair, que as portas possam se abrir, porque Tu és um Deus poderoso, que Tu possa, Senhor, nesse momento, estar se movendo pela oração do Teu povo e possa realizar os milagres que nós precisamos, que o Teu povo precisa, Senhor. Entra agora em cada vida, em cada lar, em cada família, resolvendo, Senhor, situações
difíceis, Senhor, em que nós muitas vezes perdemos, Senhor, a esperança numa solução humana, mas nós clamamos pelo milagre, clamamos pelo teu socorro, Senhor. Como nós pregamos nesta manhã, às vezes as nossas orações são gemidos, Senhor, são expressões que revelam a nossa dor. Tenha misericórdia, tenha piedade, socorre-nos, Senhor, nos dê um dia abençoado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós confiamos na tua vontade e nos teus propósitos para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, oramos, clamamos e pedimos.